na última vez que a gente se encontrou, aqui esses dias atrás, a gente estava falando aí sobre essa questão do perigo da ideoplastia, né? E até foi feita a pergunta do que era ideoplastia, né? E aí só reforçando o que eu cheguei a comentar, né, que é a manipulação da matéria, né, a transformar a matéria através da mente, né? Você idealiza alguma coisa através do pensamento e o pensamento vai se modificar, vai plastificar, digamos assim, vai plasmar aquilo que você pensou. E no campo da quarta dimensão, do mundo espiritual, é assim que são feitas as coisas. Aqui, para que a gente possa plasmar alguma coisa, a gente pensa, depois a gente pega as mãos, né, e faz com que as coisas aconteçam. Por exemplo, o pedreiro vai construir uma casa, então ele pensa como é a casa, como é que vai ser a parede, o que é que ele vai fazer naquela obra ali, e ele pensa e bota a mão dele para funcionar. Do outro lado, não. O pedreiro do outro lado, ele não precisa disso, ele mentaliza, pensa e a coisa materializa, né? Mais ou menos assim. E a ideoplastia é exatamente isso. E nesse caso aqui do slide que estava sendo colocado, é justamente o perigo que existe nas reuniões mediúnicas, principalmente, dos médiums não estarem sintonizados, principalmente os médiuns que vão para as reuniões e sem o devido preparo. E muitas vezes a reunião está acontecendo e eles estão falando em outras coisas, atraem muitas vezes companhias não desejadas, e tudo isso provoca a mentalização de determinadas coisas que vão atrapalhar a reunião. E aí é o que está aqui no slide, né, sendo colocado aí do ambiente de laboratório que é necessário para poder você ter uma reunião mediúnica melhor possível. O que é esse ambiente de laboratório? É um ambiente limpo, um ambiente livre de bactérias, de vírus, de coisas que não são adequadas àquele ambiente. Então, trazendo aqui agora, finalmente, para saciar a curiosidade de vocês, né, que o André Luiz, ele tinha uma precisão, né, um cabedal de conhecimento enorme. Ele não podia ser qualquer pessoa. E se desconfia, com grande probabilidade de acerto, né, pelo menos é o que se fala no meio, que, na verdade, o André Luiz era o doutor Carlos Chagas, que foi um renomado médico sanitarista e infectologista, né? Ele faleceu em 1934 e foi um dos maiores cientistas da história do Brasil. E para que o André Luiz pudesse fazer tudo aquilo que ele fez, toda essa obra que ele fez, ele realmente tinha que ter uma retaguarda, ele tinha que ter um cabedal de conhecimento, de experiência que facultasse a ele agir da maneira que ele agiu. Não podia ser qualquer médico, simplesmente um médico desencarnado que foi colocado lá para poder fazer aquela obra. Não. A gente sabe que na espiritualidade, pessoal, nada, absolutamente nada acontece por acaso. Tudo tem um planejamento, tudo tem uma motivação, né? E o André Luiz, né, que a gente conhece com o nome de André Luiz, não era qualquer um, digamos assim, qualquer médico que não tivesse um conhecimento como o Dr. Carlos Chagas tinha, né? E aí, vocês vão olhar aí nessa caixinha aqui de dentro, né, as características como a gente já falou. E aí sim, agora tudo faz sentido, né? O vocabulário médico que ele usava, a precisão de toda a parte biológica, né, o rigor científico, era a assinatura de uma mente dessa, né, uma mente acadêmica brilhante, que fez um trabalho maravilhoso aqui na Terra. Ele já foi um sanitarista que deixou uma marca
fabulosa aqui digo até no planeta, né? Porque a contribuição dele não se limitou somente no Brasil, né? E a gente não está lendo apenas um livro espiritual, não está trabalhando apenas em cima de um livro espiritual, mas de um relatório de um cientista sobre a vida após a vida, né? E isso aí, pessoal, dá para todos nós uma segurança intelectual muito grande, né? Porque a essência pesquisadora dele, quando ele desencarnou, ele apenas mudou de laboratório. Ele saiu do laboratório que ele usava aqui na Terra para o laboratório lá no mundo espiritual. E toda a ciência que a gente vai ver no livro Mecanismo da Mediunidade é a evolução desse legado de um dos maiores gênios brasileiros, né? Mas a missão de Chico e André Luiz, ela teve fases diferentes. Como é que foi a evolução desse projeto quando ele evoluiu depois da ciência densa? Porque o que é que acontece? Não sei se vocês estão lembrados. A gente há pouco encerrou o curso do Evolução dos Mundos, que foi um livro altamente técnico, dificílimo, que pouca gente consegue ler e entender, né? A gente já fez alguns comentários aqui sobre isso. E esse segundo livro, O Mecanismo da Mediunidade, ele veio complementar e fechar esse ciclo de livros técnicos que deu todo o embasamento científico para a obra que iria se realizar. E aí depois, né, de 1960, que foi quando o livro foi publicado, né, para, por exemplo, 1980 e diante, a gente já vê uma curva de transição. O foco, né, até 60 era a decodificação, um trabalho denso de físico, de acadêmico, para influenciar o meio científico, para trazer para a espiritualidade ali, quer dizer, na verdade, o meio espiritual, para trazer a atenção do meio científico para a espiritualidade. E aí tinha que ter essa densidade. E não somente isso, a todos aqueles que conseguissem acompanhar essas obras, dá aquela fundamentação científica, porque não iria ser desenvolvido um trabalho somente sobre a fé, né? A partir dos anos 80, aí o que é que vai acontecer? Vai mudar o estilo totalmente. Nesse livro mesmo, Apostila da Vida, que foi colocado em 1986 aqui na Terra, o foco ele passa a ser o acolhimento humano, conselho direto, né? E, como eu disse, a ciência já tinha estabelecido essa base. Agora a missão era o quê? Tocar o coração dos homens de uma forma mais simples e direta. Mas isso aí nos ensina o quê, pessoal? Que o conhecimento, toda essa parte técnica, tudo isso que foi feito antes, ele serve para dar base à fé. Porque não é fé por fé. O Espiritismo a gente sabe que é uma doutrina, uma filosofia, uma ciência diferente de todas as outras crenças religiosas, de todas as outras seitas, enfim, de tudo que a gente conhece. O Espiritismo, ele tem essa fundação baseada na filosofia, na ciência, né, que faz com que esse prédio, que hoje está um prédio enorme, pudesse ser construído sem ser abalado. E para que a gente possa encerrar tudo isso, a gente tem aí uma força motriz muito grande, né, que na física quântica, pessoal, da alma, o sacrifício e o amor são as mais altas e poderosas forças atômicas. O mecanismo da mediunidade, pessoal, não é apenas um compêndio para-intelectual. Ele é um registro científico de que o aprimoramento interior, e isso é o que o Espiritismo fala muito, né, desenvolvimento intelectual, não é uma figura de linguagem poética apenas, né? Então,
que esse conhecimento técnico que a gente já viu na Evolução em Dois Mundos, que estamos e vamos ver aqui no mecanismo da mediunidade, nos auxilie a transformar essa reforma interior nossa, essa chamada reforma íntima, que todos nós ouvimos bastante, né? No amor, no dia a dia, que a gente possa estudar, praticar, e quando a gente começar realmente a entender como é que se dá a mediunidade do lado de lá e do lado de cá, com base na ciência, a gente vai ter muito mais condição de fazer, se a gente já faz um bom trabalho, de fazer um trabalho melhor ainda. E aí, pessoal, a gente fecha aqui a parte dos bastidores do livro Mecanismos da Mediunidade. Tudo que a gente viu até então, ele se passou fora do livro. Foi o que foi necessário para poder o livro acontecer, quais foram as estratégias que a espiritualidade e do lado de cá também foi utilizada para que esse livro acontecesse. E agora a gente vai ver a parte introdutória dele. E nessa parte introdutória, a gente já tem uma situação um pouco diferente. A gente tem aqui, a gente sabe que todo livro a gente tem um prefácio, que é escrito por alguém, né, que o escritor admira, que ele tem alguma consideração, enfim. Nesse livro a gente vai ter 2 prefácios. Vai ser um prefácio escrito por Emmanuel e um outro prefácio escrito por André Luiz. E o prefácio escrito por Emmanuel, ele vai falar sobre o fenômeno mediúnico como uma realidade multifacetada, ou seja, ela tem várias faces. E ela é tão real quanto é a gravidade que nos mantém presos à Terra. E essa comparação é bem interessante, porque quem de nós aqui vê a gravidade? A gravidade que nos sustenta, que nos mantém presos à Terra. Se a gente pegar, como o Newton lá atrás, né? Pegar uma maçã e soltar, ela cai na Terra. Quem é que vê isso? Ninguém. Mas ela existe ou não? A gente sente os seus efeitos ou não sente? É a mesma coisa, pessoal. É tão real quanto essa gravidade que está mantendo a gente sentado nessa cadeira. Porque se não fosse ela, a gente estivesse no espaço, a gente estaria flutuando como ficam os astronautas lá no foguete, quando a gente vê, né, eles flutuando, a própria água que fica flutuando, outros objetos. E aí, pessoal, para que a gente possa fazer tudo isso, com esse livro, a gente vai ter, na verdade, 3 pilares que raramente caminham juntos, que é história, a física quântica e a espiritualidade. E quando a gente diz raramente caminhar junto, vocês vão concordar que realmente é raro ver isso acontecer, né? A gente vai mergulhar na antiguidade terrestre, lá atrás, para que a gente possa entender por que é que nossos antepassados vivenciavam a mediunidade e eles não estavam delirando, nem passando por alucinação nenhuma. Quando a gente vê lá nas passagens da Bíblia, seja no Velho ou no Novo Testamento, tudo ali eram manifestações que eram altamente regidas, planejadas, pelo que a ciência de vanguarda hoje começa a tatear e que a gente sabe que é o quê? O que esse livro, Mecanismo da Mediunidade, vai trazer para a gente. A gente vai dar uma passada, uma viajada, pessoal, daqui a pouco, pelos jardins da Grécia Antiga, até chegar nos laboratórios modernos que foram um alicerce para toda essa ciência, para toda essa física que a gente conhece. E tudo isso vai provar que o invisível nada mais é do que uma extensão do visível. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Pelo menos uma palhinha do que é que a gente está falando aqui agora, né? E que a gente ainda não pode enxergar. Principalmente por quê? Porque a gente está nesse escafandro, nessa carne aqui, nessa roupa de carne que limita muito o que a gente pode ver,
o que a gente pode sentir, enfim, tudo ao nosso redor. E aí, por que a gente está reunindo esses 3 pilares que eu falei há pouco? Porque quando a gente traz a mediunidade para o campo do natural, não tem nada disso. Você lembra que eu falei? Aquelas 2 palavrinhas? Sobrenatural, tem nada de sobrenatural. E aquela outra, milagre, não tem nada de milagre. Quando a gente vê uma cirurgia espiritual, quando a gente vê uma pessoa sendo curada de algo através do passe mediúnico, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de milagroso. Então a gente vai resgatar tudo isso. Tem gente que tem medo, tem preconceito, tudo isso a gente vai ter a oportunidade de esclarecer aqui. A gente vai deixar a vítima de ser vítima de fenômenos, né, que a gente não compreende, para a gente entender uma lei natural, uma lei universal. Mas só que aqui agora, a gente primeiro precisa entender melhor onde é que a gente está pisando, né? E aí, vamos aqui dar uma olhada nesse slide, pessoal. Vocês estão vendo aqui a Terra, essa crosta, essa parte que a gente pisa, que a gente acha que é tão densa, que se cava e afunda por quilômetros, ela é como se fosse a superfície de uma casca de laranja. Imagine aqui, ó, a Terra, que vocês estão vendo aqui, o globo terrestre. Essa superfíciezinha aqui, ó, que é a parte de terra que existe. Daqui para baixo são outros elementos e a gente tem a impressão que o que a gente está pisando aqui é terra e ela vai até o centro. Negativo. Não é assim, não. E a mediunidade, ela é mais ou menos assim, ela vai atravessar todas essas camadas. E ela, pessoal, não é uma faculdade inerente do espírito humano, que é presente em todas as épocas que nós temos conhecimento e que não temos conhecimento também. Porque ela é como se fosse um sexto sentido que todos nós temos. Só que algumas pessoas têm em maior grau e outras em menor grau. E quando a gente vai lá para a antiguidade, para a história, a gente vai estar assim repleto de manifestações que ocorreram aqui, né? Nesse espaço que a gente está agora e nesse espaço que a gente troca, que a gente compartilha com o mundo espiritual. A diferença é o quê? São mundos sutis. E o que é que dá essa diferença, pessoal? E aí agora é importante que vocês entendam essa parte que eu vou falar, porque ela permeia absolutamente tudo que a gente vai ver daqui para frente. E ela é o mais importante para tudo que existe, que se chama o quê? Dimensões vibratórias. Tudo no universo é vibração. Tudo no universo é vibração. Desde o fluido cósmico universal até essa matéria que a gente está aqui, ó, que a gente está aqui pegando na nossa mão, até nos nossos corpos. Tudo é vibração em diferentes níveis de frequência. Ponto. É só isso. Vibração em diferentes níveis de frequência. E aí você resume tudo que existe. Só que não é tão fácil assim, né? É assim, mas não é tão fácil assim de entender. Por isso que a gente consegue compartilhar, interpenetrar o nosso mundo físico, material, com o mundo espiritual. Um espírito pode estar passando por aqui, passando através de mim, passa através da parede. É diferença vibracional. Só isso. Apenas isso. Vocês sabiam que a ciência já provou que o nosso planeta é como se fosse um gigantesco magnético, um imã magnético gigantesco, não é? E aí eu pergunto, como é que a gente prova isso? Mais ou menos do mesmo jeito que a gravidade, que a gente solta uma maçã, que a gente está aqui no chão, a gente pula e atrai para baixo. Quando a gente pega um imã,
E aí, pessoal, eu acredito que todos vocês já passaram por aquela experiência na escola, quando a gente está lá no primário, ginásio também, ou melhor, desculpa a velhice aqui, né? Porque ginásio e primário não existe mais faz tempo. Mas, enfim, estamos lá no ensino fundamental. A gente pega a bússola e o ponteirinho da bússola, ele vai apontar para um local. Um lado dele vai para o norte, o outro lado vai para o sul. Se você puxar o ponteiro, ele volta de novo para ali. Por quê? Justamente por conta desse magnetismo terrestre, que a ciência já provou. Então, agora, quando a gente vai, pessoal, para a gravidade, duas forças da natureza, por enquanto a gente vai falar só delas duas, mais adiante a gente vai ver as outras forças básicas da natureza. Mas as duas das forças básicas da natureza são a gravidade e o magnetismo. E aí eu pergunto, quanto o homem conhece, quanto o homem sabe dessas duas forças? Muito pouco. Você quer ver o negócio? A gente vê aí os discos voadores, e aí também não é questão de crença, é fato, e a gente vê nas televisões, nas telas aí, quando são noticiados, notícias sérias, e o pessoal dos aviões, vendo os discos voadores, o próprio Exército, a Aeronáutica já comprovou isso, já deu depoimento sobre isso, e eles fazem órbitas que nenhuma nave nossa consegue. Ele viaja sem deixar nenhum rastro para trás. Por quê? Porque eles dominam a gravidade. Eles dominam as forças da natureza de uma forma que nós não dominamos. Nós precisamos de um foguete, nós precisamos de um avião que voa baseado na combustão. Combustão é o mecanismo de impulsionamento da idade das cavernas, pessoal. Deixa um rastro de poluição, um perigo de explosão e por aí vai. Por quê? Porque o homem não domina. Porque se o homem dominasse a gravidade, ele simplesmente fazia como os ETs, anula a força da gravidade, o disco fica lá paradinho assim. Da mesma forma que quando a gente está lá no hospital, no mundo espiritual, e vocês já devem ter visto isso, como é que ficam as macas? Vocês já viram, se lembram do relato das pessoas que viram e que acharam estranho que tem uma cama sem pé? A cama fica ali, ó, paradinha. A maca ou a cama do hospital fica paradinha e não tem pé, porque ela fica ali planando na gravidade. A volitação, vocês já ouviram falar da volitação? Os espíritos que saem voando, eles aprendem a anular a força da gravidade, porque o espírito também, se ele não anular a força da gravidade, ele cai. Ele tem que saber anular a força da gravidade para poder voar, para poder volitar. Não é qualquer espírito que sabe, né? Tem aqueles que são ainda mais atrasados, chegaram lá há pouco tempo, se esqueceram, ainda não lembraram, eles vão ter que aprender como fazer isso, tá? Então, pessoal, a Terra é um gigantesco magnético e o universo, ele é um gigantesco magnético também. Por quê? Porque o magneto, né? Porque existem várias ondas que nos permeiam, que estão no espaço. É como se a gente estivesse num mar de ondas magnéticas. Por exemplo, o Sol. Por que a gente não cai no Sol? Por que o Marte não cai na Terra, não se choca? Por isso aí. A gravidade e o eletromagnetismo, que combinados têm essa força. Por que o Sol não torra a Terra? Porque existe uma corona, ou seja, uma proteção eletromagnética na Terra, que os raios do Sol batem e são ali muito amenizados e são colocados para fora da Terra. Reflete também uma parte. Então, quando a gente pega a gravidade e
o eletromagnetismo, que são duas das principais forças da natureza, a gente vê o quanto existe nelas e o quanto o homem, a humanidade, desconhece dessas duas forças, infelizmente. Continuando, pessoal, guarde essa frase que ela também vai ser muito importante daqui para frente. Luz, feixe luminoso, é eletricidade em movimento. Talvez alguns de vocês tenham ouvido, se lembrem do nome Niels Bohr. Ele foi o cientista que identificou o salto quântico. Mas eu vou lembrar rapidamente para vocês. Aqui, ó, quando nós temos um átomo, né? Aqui é o núcleo do átomo e aqui é um elétron. Nessa partezinha aqui. Quando o elétron ganha energia e ele faz um salto para uma outra órbita, como esse daqui, ó, ele sai daqui para cá, não é assim que acontece, pessoal. Ele não sai daqui para a órbita imediatamente superior onde ele estava. Não. Ele desaparece dessa órbita aqui e ele aparece em outro local, que pode ser qualquer local do átomo, ali dessa poeira atômica, que na verdade isso aqui é uma poeira, né? Atômica. Ele aparece em qualquer lugar, na mesma hora. E outra, quando eu falo da mesma hora, é mesma hora mesmo, não tem espaço de tempo. Ele desaparece de um lugar e aparece no outro simultaneamente. E é isso que é chamado de salto quântico. Tá? Quando eles fazem isso, se ele está numa órbita maior, como esse aqui, por exemplo, ele está nessa órbita maior, e ele salta para uma órbita menor, o que é que acontece? Estão vendo isso aqui, ó? Fóton. Sabe o que é fóton? Luz. Ele estava carregado com energia, por isso que ele foi nessa órbita. Quando ele regride, que ele salta para uma órbita menor, ele solta energia. E quando ele solta energia, ele emite luz. A luz que a gente está, que vocês estão vendo aí para cima, que vocês estão possibilitando me ver aqui à distância, que a gente vê tudo, é isso. É luz. Não sei se vocês sabiam, mas a matéria, ela é invisível. E a matéria também não pode ser tocada. A gente só vê a matéria porque tem luz no ambiente. Se você está num local completamente escuro, você pode estar ali, você, outras pessoas, ninguém vai ver nada. É invisível. Invisível significa que não se vê. Agora, se você joga um feixe luminoso, aí sim a luz bate e volta nos nossos olhos e aí a gente consegue enxergar. Né? Então, pessoal, essa luz, esse pacote de luz que o elétron solta é chamado de fóton. Desde uma tora de madeira que a gente está aí agora, vocês daqui a pouco vão, se não foram ainda, certamente vão, ou alguns de vocês vão aí para um local que tem uma fogueira de São João, né? Desde uma tora de madeira que cai no chão até o menor átomo oscilando no seu corpo, tudo se move, emite uma frequência específica, ele está numa vibração específica, absolutamente tudo, como a gente já falou. A gente vive mergulhado nesse oceano que é chamado de agitação primordial, porque tudo está em movimento, tudo está se movimentando e nessa agitação não existe nada parado na natureza. Tá? E agora, pessoal, vamos ver uma situação do nosso cérebro. E aí a gente vai entender por que a gente é cego, literalmente cego. Tá? E surdo também, tá? Cego e surdo. E aí eu vou dar o exemplo aí. Vocês estão vendo aqui essa régua? Essa régua aqui, ela embarca aqui, ou ela cobre o que existe, conhecidamente, de frequência do quase zero aqui ao raios gama, digamos assim, o máximo possível. Essa faixazinha aqui, ó, é o máximo que a gente vê, pessoal. Agora imagine você, vamos imaginar
que isso aqui, ó, é o que existe, e isso aqui é físico, é do nosso plano físico, tá? A gente não está falando aqui nada do plano espiritual, não. Isso aqui está no plano físico. Dentro do plano físico, a gente só vê essa partezinha aqui, ó, só isso. O que está para cá a gente não vê, o que está para cá a gente não vê, e ainda tem gente que diz que só acredita se vê. Como é que ele vai acreditar se ele vê, se ele é cego, pô? Se ele só vê uma faixinha estreita? Até o golfinho consegue ouvir até 150 kHz. O cachorro até 40. A gente só vai de 20 a 20 mil, ou 20 kHz no caso. Tá? Imaginem como nós somos limitados. Até os animais, pessoal, têm uma capacidade maior do que a nossa. Agora, por incrível que pareça, aqui do lado, você vê um quadro que eu coloquei aqui, só para que a gente tenha a ideia desse extremo. Existe um fenômeno de Tartini que ele diz o seguinte: quando dois sons intensos soam juntos, eles geram um terceiro som fantasma, que não existe no ar. Que ele vai existir, sabe aonde? Na mente de quem tá ouvindo aquele som. Só isso. Então, isso significa o quê? Que nossa mente ela processa efeitos psíquicos invisíveis. Então, o homem, na sua caminhada de uma maneira geral, ele vai assinalar, ele vai registrar, ele vai identificar apenas as ondas que se afinam, que ele tem capacidade de perceber ao longo da sua evolução. Só que, ao longo dessa história, algumas pessoas, e aí aqui entra a questão do que eu disse da antiguidade, sintonizaram frequências que estão fora desse espectro comum. E aí, na próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai ver quem foram essas pessoas, tá? Se alguém tiver dúvida, por favor, fique à vontade.